Boa noite, meus queridos. Mais uma vez estamos de volta nesta quarta-feira na nossa classe de catecúmenos. Semana passada falamos sobre o batismo infantil, né? Todo o conteúdo já está lá no nosso site para nós podermos rever, né, esse ensino da Palavra do Senhor e entender a nossa forma de ser presbiteriano. Hoje nós estaremos falando sobre a ceia do Senhor, que é a lição de número 14. Mais precisamente recordando um pouco sobre esse assunto que nós já debatemos, já falamos algumas questões sobre os sacramentos nessas últimas lições. Lembrando, né, que os sacramentos que nós temos são dois, né, como igreja evangélica de uma tradição reformada. Os sacramentos são o batismo e a ceia do Senhor, né, e são ordenanças dadas pelo próprio Senhor Jesus Cristo, conforme nós já vimos nas aulas anteriores, quando falamos sobre o batismo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né, próprio da igreja, ensinando-os nesse sentido a viver a fé, né, e nessa vida de fé, então, nós temos também o que é a comunhão, né, em relação ao batismo, que nós vimos, e a ceia do Senhor, né, como sacramento do Senhor nas nossas vidas, aquilo que Jesus mesmo ordenou, né, e Paulo, quando ele escreve na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, né, ele vai falar que, né, fazer isso em memória de mim, né, aquilo que ele aprendeu, que ele ouviu e aprendeu de Jesus Cristo, né, relativo à ceia do Senhor. Quando falamos em ceia do Senhor, né, mais precisamente, eu prefiro essa expressão do que santa ceia, né, porque a ceia é do Senhor, né, nós é que trouxemos essa nova nomenclatura, mas se olharmos para a Bíblia, a ceia foi uma ordenança do Senhor, logo ela pertence a Ele, por isso que nós afirmamos que a mesa é do Senhor também, quando nós estamos em comunhão com o Senhor, né, ela não pode ser uma mesa feita de pessoas ou de denominação, mas sim, a mesa do Senhor dentro de um contexto, sim, eclesiástico, que vive de acordo com os parâmetros da Palavra de Deus. O seu valor, a ceia, né, está no seu significado, muito mais do que apenas aquele aspecto ritual que nós vivemos na celebração da ceia do Senhor. O significado, sim, traz o valor da ceia para as nossas vidas, né? Se você quiser entender um pouco mais aprofundado sobre a ceia do Senhor, lá no site rebsaulo.com.br tem um texto lá nos estudos bíblicos que fala relativamente de forma profunda sobre a ceia do Senhor na visão de 1 Coríntios capítulo 11, né, o porquê de tudo aquilo que Paulo traz para a igreja de Corinto, né. Convido a você a procurar lá no site lá, né, e se não encontrar aonde está, né, conversa comigo, manda um WhatsApp, manda um recado para mim, né, que eu mando o link certinho do texto onde está, do estudo onde está tratando sobre esse assunto. Mas a ceia do Senhor, ela tem esse significado, né? O seu significado é mais profundo do que seu aspecto ritual, né? Portanto, a ceia do Senhor é algo que não pode ser ministrado à parte. Ela precisa estar, né, inserido no contexto das Escrituras Sagradas, na pregação da palavra, né, e está no ensino do seu significado, né, naquele momento, e através da fé, né, para nós vivermos também aquilo que é a ordenança do Senhor para as nossas vidas. O sacramento da ceia, né, é para os membros do corpo de Cristo, é para a igreja. Então ela é restrito aos membros do corpo de Cristo, né, a sua igreja, né, e também é para os salvos e não para incrédulos, né, nesse sentido que também precisamos entender a ceia do Senhor, né, ela tem um alvo, o seu alvo é os membros do corpo de Cristo, que é a igreja. Aqui eu não estou falando de denominação eclesiástica, estou falando corpo de Cristo, né, a igreja como corpo de Cristo. E para os salvos, né, para de fato os eleitos do Senhor, né, e não para os incrédulos. Isso que precisamos
compreender em relação à ceia. Ela traz esse alvo também para as nossas vidas. A igreja protestante, ela reconhece apenas esses dois sacramentos, batismo e ceia do Senhor. Nós já vimos que dentro do âmbito do catolicismo romano nós temos 7 sacramentos. Mas se nós formos olhar à luz da palavra de Deus e à luz daquilo que Cristo trouxe como recomendação, ele recomendou o batismo e a ceia do Senhor para a vida da igreja, né? Porque é isso então que nós vivemos como igreja protestante, como igreja reformada, né? Olhando para só a Escritura, só as Sagradas Escrituras, e ela aponta como ordens claras de sua ministração através de Jesus Cristo, o batismo e a ceia do Senhor. Se o casamento, por exemplo, né, que é um sacramento também no catolicismo romano, fosse um sacramento, todos deveriam casar. Né? Não haveria como não ter a instituição sem essa finalidade. O homem e a mulher precisariam se relacionar, precisariam casar-se, né, de forma plena. Aquilo que Paulo fala lá, olha, é melhor que fique como eu, e ele não estava falando como casado, e nem como solteiro, porque Paulo era viúvo, né, ele estava a uma classe de pessoas, e essa classe de pessoas era de pessoas viúvas. Ele estava falando que não era melhor casar, então nós precisamos também entender o contexto de Paulo, né? Se o sacramento fosse também o sentido de casamento, ele teria por obrigação de casar novamente, né, nesse sentido. Né? Não poderia ficar sem o casamento, porque ficaria sem esse sacramento na sua vida. Como eu disse, os sacramentos são para salvos. Que salvos? Os salvos que sabem discernir a natureza divina da igreja. Né? Aqueles que compreendem a igreja no seu sentido mais profundo, não no seu sentido tão somente institucional. Né? A igreja, né, tem uma natureza divina. Qual é a natureza divina da igreja? Jesus mesmo respondeu naquela conversa que ele teve com Pedro, quando ele diz para Pedro, Pedro, e a palavra Pedro vem de Petros, que é pedra ou pedrinha, né, ele diz, Pedro, tu és pedra, porque o nome dele era Pedro. Né? Pedrinha você é. Mas sobre esta rocha, Jesus falando sobre si, né, ele é a rocha angular, que depois Pedro vai falar também na sua carta, sobre esta rocha, Cristo, eu edificarei a minha igreja. A igreja tem natureza divina porque ela tem um dono, esse dono é Jesus Cristo, a igreja é dele. Então, a igreja institucional tem aí um comando humano sobre si em organização. Mas a igreja divina, nesse sentido, de natureza divina, é a igreja de Jesus Cristo, o seu corpo, conforme diz 1 Coríntios capítulo 11. E dela, então, participam como os remidos em Cristo. Né? Os sacramentos, então, são para esses salvos, remidos em Cristo, que participam dessa igreja que tem uma natureza divina. Né? Isso nós precisamos, então, discernir, ter clareza, entender isso quando nós falamos da igreja de Jesus Cristo. A igreja, ela deve o quê? Ela deve participar daquilo que recebeu do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, o verso 23, na parte inicial desse verso diz, Paulo falando, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, ou seja, eu aprendi de Jesus Cristo, né, o Senhor dessa igreja, o que eu estou agora transmitindo para vocês, né, falando sobre aquele contexto de ceia do Senhor. Né. E falando sobre isso, então nós vamos ver 3 questões relativas à ceia do Senhor. A primeira dela é que a ceia tem um aspecto memorativo. Né. Qual é esse aspecto memorativo da ceia do Senhor? A ceia do Senhor nos relembra o sacrifício de Cristo pelos nossos pecados lá na cruz. Aquilo que Cristo fez por nós, né? Ao dar o seu corpo em favor de nós, ao derramar o seu sangue, também para nos purificar dos nossos pecados. Sacrifício de Cristo pelos nossos pecados. Né? Apontando para o quê? Para a redenção e salvação.
Aquele sacrifício tinha um objetivo, né? Nos remir, nos trazer de volta à presença de Deus, né? Garantindo a nós a tão grande salvação. Foi isso que Jesus fez lá na cruz, e a ceia traz de forma simbólica também para nós, representativa naquele momento, né? Para nós recordarmos justamente isso, relembrar o sacrifício de Jesus Cristo. O seu corpo foi partido por nós e o seu sangue foi derramado em nosso favor, né? Logo, por isso que Jesus, após fazer a ceia da Páscoa, ele instituiu a ceia, né, pertencente a ele, ou a ceia do Senhor. Né? Por quê? Porque a ceia da Páscoa também trazia esse aspecto de aguardar também para esse momento em Jesus Cristo salvífico, relembrando aquela primeira ceia lá no Egito, né, quando falamos em Páscoa. Né? Logo, Jesus é a nossa Páscoa. Aí Paulo vai falar também lá em 1 Coríntios, tratando desse mesmo assunto, trazendo Jesus como a nossa Páscoa. E nesse aspecto, a ceia então ela tem o quê? Ela tem um caráter didático, né? Ela ensina, ela mostra, né? Ela traz aí, né, toda uma mensagem, e uma mensagem profunda para as nossas vidas. É uma oportunidade diante da mesa do Senhor, né, de ensino para todos, inclusive para as crianças, entender o seu significado. Lembrando, a primeira Páscoa, as crianças também aprenderam sobre elas. Né? Elas foram participantes daquela primeira Páscoa. Agora elas estão aprendendo também quando, né, a igreja é chamada à mesa do Senhor. Né? Porque a mesa do Senhor anuncia Cristo, mostra Cristo. O que eu aprendi, né, de Cristo, eu passo para vocês. É o que Paulo diz, ele estava mostrando, né, todo o aspecto salvífico, cristológico, cristocêntrico que a ceia do Senhor, ou a mesa do Senhor, traz. Por isso a mesa do Senhor é algo que liturgicamente precisa estar central na vida da igreja, porque ali está a comunhão de Cristo para conosco. Mantendo o quê? Mantendo uma família unida, sobre os cuidados e sobre a palavra de Deus. Né? Assim é a mesa do Senhor para as nossas vidas. Esse é um aspecto memorativo da ceia do Senhor. Né? Por isso, em memória de mim fazer isso, diz Jesus. Né? A segunda questão, que a ceia do Senhor tem esse aspecto proclamador. Né? 1 Coríntios capítulo 11, verso 26 ainda diz: anunciai todas as vezes, né? Todas as vezes que vos reunis, né, vos anunciar. Anunciar a partir de onde? A partir da mesa do Senhor, a partir da comunhão, a partir da ceia do Senhor. Quando nós anunciamos o quê? A morte do Senhor e também o seu retorno, né, até que ele venha. Né, o seu retorno nesse sentido. Então a continuação da ministração da ceia para nós é um convite também para os descrentes presentes à sua celebração. Né? Para eles, não no sentido estar celebrando juntos, mas um convite para que eles possam receber Cristo como Senhor das suas vidas. Né? Receber Cristo como seu Salvador, receber Cristo como o seu Senhor, para estar também participante dessa mesma comunhão, participantes dessa mesa do Senhor. Por isso, a continuidade da ministração da ceia traz essa parte do Evangelho de forma dramatizada, né, como um convite. Né, um convite para os descrentes, né, presentes na sua celebração, para que recebam a Cristo como seu Salvador e Senhor e tornem-se o quê? Membros desse corpo, né, que é o corpo do Senhor. Também, a ceia nos lembra a nossa tarefa. Qual é a nossa tarefa? Não negligenciar a responsabilidade da pregação do Evangelho. A ceia do Senhor nos chama a uma reflexão, um convite para nós também, né? Para nós não querermos participar da ceia de forma negligente, né? Ou sem responsabilidade. Negligente e responsabilidade com
aquilo que o Evangelho traz para as nossas vidas, aquilo que a palavra de Deus traz para a nossa vida. E também ela é uma confirmação de que nós vamos continuar pregando esse Evangelho até que Cristo volte. É porque é um compromisso que nós vamos ter diante da mesa do Senhor. Não é simplesmente ir ali pegar o pão, pegar o cálice, né, comer e beber, voltar para o seu lugar e daqui a um mês, né, novamente passar por todo esse ritual, como um simples ritual. Se assim for, nós não estamos entendendo a mesa do Senhor e não estamos sendo participantes dessa mesa de forma plena, né? Por isso, a mesa do Senhor tem o quê? Tem esse aspecto proclamador também para as nossas vidas também, né? Não apenas para os descrentes, mas para nós também, né? Que nós não podemos negligenciar. Terceiro aspecto que nós vamos ter é o aspecto de juízo. A ceia do Senhor também traz esse aspecto do juízo? Traz. Né? O verso 27 de 1 Coríntios, capítulo 11, diz: quem comer indignamente é réu do corpo e do sangue de Cristo. Né? Isso acontece quando não há o quê? Uma firmeza em nossas vidas, quando nós participamos da mesa do Senhor. Quando a gente vai ali apenas tão somente olhando para o pão, olhando para o cálice, né, cumprindo um ritual. Né? E isso pode trazer para nós, sim, consequências espirituais na nossa vida. Quem comer indignamente é réu do corpo e do sangue. Né? Mas o que é comer indignamente? Né? Como que isso acontece? Né? De uma forma mais profunda, volto a dizer, lá no site revsaulo.com.br vocês vão encontrar esse aspecto mais profundo. Eu não vou chegar nele agora. Mas isso de comer indignamente ou de trazer juízo acontece quando não há uma fé firmada na nossa vida ao participarmos da mesa do Senhor. Uma fé que mostra as nossas vidas, mostra a nossa obra, mostra a fé salvadora em nós e mostra a continuidade, né, de uma vida santa na presença de Deus. O que nós devemos fazer então quando nós estamos diante da mesa do Senhor? Primeiro, examinar-se, porque é a recomendação. Portanto, examine-se a si mesmo, né, examinar, fazer um teste consigo mesmo e examinar o que? A sua vida? Sim, mas como examinar a sua vida? Se você for para o contexto do capítulo 11 de 1 Coríntios, e aí que está o estudo mais aprofundado lá no site, você vai ver que esse exame é consigo diante do outro, porque todo ali o contexto é um contexto de relacionamentos, né, de vida a dois, de comunhão, né, não apenas com o Senhor, mas comunhão de uns para com os outros. Como está a sua vida com o seu irmão? Como está o seu irmão com a sua vida também? Né? Como que está o relacionamento entre ambos? Como que está o relacionamento de forma total, olhando para o corpo de Cristo, todos os membros, sem discriminação, sem acepção de pessoas, esse autoexame que se faz necessário, porque a mesa é de comunhão. A mesa não é individual, não é porque eu vou lá individualmente, pego do cálice, pego do pão e participo, não quer dizer que isso se torna ceia do Senhor na minha vida. É isso que Paulo fala, olha, vocês vão participar da mesa do Senhor, mas cada um come e bebe sem olhar para a vida do seu irmão, sem aguardar o seu irmão. Isso não é ceia que vocês fazem. É isso que Paulo está chamando a atenção e é isso que nós precisamos entender no autoexame. Como está a nossa vida de relacionamentos para nós dizermos que nós somos corpo de Cristo. Porque se não há relacionamento, não somos corpo de Cristo. Logo, a ceia para nós não tem efeito. Ou tem efeito de juízo. Examine-se, pois, a si mesmo, como está a sua vida de comunhão. Não só com Deus. Como está a sua vida de comunhão de uns para com os outros. Segundo lugar, discernir o corpo. O que é o corpo? Esse é o motivo porque as crianças não tomam ceia naquele momento, porque as crianças ainda não têm essa capacidade de discernir o corpo como um todo. Elas ainda não conhecem toda essa questão de corpo de Cristo. O que é o corpo? É todos os membros juntos, cada um com as suas responsabilidades, cada um com os dons sobre a sua vida, cada um com os seus talentos, usando para a glória do Senhor e uns para com os outros, de fato, vivenciando
né, uma igreja ativa, não uma igreja passiva que só recebe, porque isso não é corpo. O corpo precisa ser participante, né, todos juntos, né, todos participantes, todos se ajudando, todos dando as mãos e se unindo numa ação conjunta. Isso é corpo. Né, nós precisamos, por isso que a comunhão é com os outros, né, uns para com os outros. Né, esse é o motivo, então. Né, não tratar a ceia como algo comum, apenas como uma refeição espiritual, mas como essa expressão da unidade da igreja. Expressão da unidade da igreja no sentido de juntos, esforçando-se e vivendo uma fé comum, né, que adora o seu Salvador, né, em uma comunhão com Ele e em uma fraternidade de uns para com os outros também. Né, e isso é necessário, discernir esse corpo mais dinâmico, né, que é a Igreja de Jesus Cristo. E, terceiro lugar, disciplina, ser disciplinado pelo Senhor. Né? Ou seja, Deus cuida para que nós não andemos em caminhos errados. Quais caminhos? Do corpo de Cristo na unidade? Caminhos egoístas, caminhos de egocentrismo, caminhos de facção, caminhos de panelas, né, que não pode existir no corpo de Cristo. Caminhos de rebeldia, né, institucionalizada ou à luz de outras pessoas, né, outros membros do corpo que eu não gosto, não amo, não quero estar junto, não sento junto. Né, caminhos que precisamos entender para discernir o corpo de Cristo. Né, caminhos para entender o quê? Que Deus é aquele que controla a sua igreja, Jesus Cristo é o Senhor dessa igreja, né, e é Jesus que comanda toda essa igreja. Né, não gosto deste, não gosto daquele, e então você precisa discernir o corpo de Cristo, examinar-se a si mesmo e deixar ser disciplinado pelo Senhor para você não ser réu do corpo de Cristo, que é a igreja, quando falamos em ceia do Senhor. Essa atitude errada diante da ceia do Senhor pode provocar males. Por isso que Paulo fala, tem muitos doentes espirituais, e outros já que dormem, outros que já morreram, até mesmo fisicamente, né, não apenas espiritualmente. Né, porque sem essas atitudes na nossa vida, nós estamos sendo indignos na presença do nosso Deus. Por isso que o texto diz, examine-se, pois, e coma do pão e beba do cálice. Olha o que diz o texto. Tem pessoas que fazem o autoexame no corpo de Cristo, na ceia do Senhor, e fala, bom, eu me examinei em relação a todos esses aspectos, eu não estou bem com certas pessoas na vida da igreja, né, não aceito certas atitudes na vida da igreja por minha questão pessoal, então eu não posso participar da mesa do Senhor. Você já está autoafirmando que você quer o juízo sobre si. Examine-se e coma. O que quer dizer o texto examine-se e coma? Resolva esse caso na sua vida, resolva esse caso com quem de direito você precisa resolver, porque se você não resolver isso, né, você é réu do corpo de Cristo da mesma forma. Mesmo que você não participou da mesa do Senhor, mas você já trouxe o juízo sobre si por não querer resolver a questão na sua vida. Examine-se e coma. O texto não está falando, eu fiz o meu exame, não posso comer. Então, porque eu não posso comer, porque eu não tenho comunhão então com os meus irmãos e não tenho comunhão com Deus. Então estou dizendo isso, e se Jesus vier, né, o inferno me aguarda, porque é isso a resposta que eu estou dando diante da mesa do Senhor, que é uma mesa também profética para a nossa vida. Não deixe de tomar, Paulo está dizendo. E Paulo diz isso inspirado pelo Espírito Santo. Mas acerte a sua situação de comunhão com Deus. Primeiro com Deus em amor, sim, mas se eu amo a Deus, eu preciso amar o meu próximo. Acerte a sua situação de comunhão também com o seu irmão, com quem quer que seja. Acerte. Porque senão você é réu da mesma forma, mesmo que você não participe da mesa do Senhor. Para que você seja curado, você precisa desse caminho de acerto, para que as bênçãos de Deus sejam sobre a sua vida e sobre a igreja, que é o corpo de Cristo. Por isso, confesse o seu pecado,
acerte as suas ações com Deus e com o próximo, receba de Deus o perdão, né? E entre num estado de perdão de uns com os outros, né? Para que a purificação dessa igreja esteja presente. Assim a ceia será para a sua vida alimento e a ceia será para a sua vida motivo de fé. Isso que eu queria trazer hoje para nós entendermos sobre a ceia do Senhor. Há mais questões envolvidas nisso? Há. Se possível, estude o outro texto que tem lá no site para você entender melhor essa questão. Semana que vem, nós vamos estar falando sobre as primícias, ou mais precisamente sobre um aspecto doutrinal da nossa igreja com relação aos dízimos na presença do nosso Deus. Quando falamos em primícias, nós estamos falando da 10ª parte ao Senhor. E entender um pouquinho melhor sobre isso, que dá muita confusão também na vida das pessoas. Espero que nós não venhamos ter mais confusão, né, em entender esse aspecto também bíblico sobre nossas vidas. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, né, e que possamos continuar firmes na presença do Senhor. Amanhã, quinta-feira, nós estaremos com o nosso estudo bíblico, né, ainda falando sobre o Velho Testamento, sobre os escritos no Velho Testamento, e que nós possamos continuar firmes na presença do Senhor. Um abraço desse irmão em Cristo. Qualquer dúvida, eis-me aqui, né, para tirar as dúvidas, mesmo que ainda à distância, né. Vai estar no site novamente esse assunto, né, para você estar olhando para ele e compreendendo melhor a forma de ser da Igreja Presbiteriana na sua visão bíblica e doutrinal. Que Deus assim seja conosco. Lembrando, aqueles que querem participar como membro da Igreja do Senhor Jesus Cristo, vai escrevendo o seu nome em cada um dos vídeos que você assistiu, para nós sabermos que você assistiu e para nós passarmos essa informação ao Conselho, para que o Conselho possa também fazer o exame de candidatos, né, para a pública profissão de fé e para o batismo. Que Deus assim seja com todos. Um abraço em Cristo Jesus.